Fala, parametrizados, tudo bom com vocês? Hoje eu quero fazer mais um vídeo aí dos nossos clássicos paramétricos, onde eu vou estar aqui fazendo um tutorial que é muito clássico, onde tem em todos os lugares aqui do YouTube, só que de uma maneira aqui do parametrizado. No último vídeo aqui dessa série, a gente fez o Absolute Towers, que é um exercício clássico, é um tutorial clássico que a gente vê aí pelo YouTube de Grasshopper, que é aquela torre torcida e tal, que a gente torce, não sei o que, enfim. Todo lugar tem, a pessoa pesquisa lá no YouTube, Grasshopper 3D tutorial, pum, aparece esse tutorial, tá bom? E no vídeo de hoje eu quero também fazer um clássico, tá? Que é o domo geodésico. Assim, o domo geodésico a gente consegue arranjar em diversos lugares para baixar o 3D. Já vi isso no SketchUp, já vi no ArchiCAD, já vi no Revit, já vi no Fusion, já vi em muitos lugares que a gente consegue baixar ele pronto. Mas eu não vejo ele pra gente baixar paramétrico. E aqui no YouTube tem alguns tutoriais sim sobre domo geodésico, e ele entra como um clássico agora nesse vídeo porque eu acho que é uma geometria clássica. Todo mundo conhece o domo geodésico. Tem algumas faculdades de arquitetura que eu tô ligado que o trabalho de semestre deles é fazer um domo geodésico, assim, então montar ele de fato e tal. Então, assim, ele é um clássico tanto aqui no YouTube de Grasshopper como acho que na arquitetura como um geral. E esse que vai ser o tema de hoje. Eu quero fazer um domo geodésico com vocês, que ele vai ter tanto a estrutura quanto o fechamento dele, e a gente vai poder brincar um pouco com esses fechamentos e tal, tudo isso dentro do Grasshopper de maneira paramétrica. Então, olha só, tu gosta de arquitetura, design, engenharia, tecnologia e programação, cara, tu tá no lugar certo, tu te encontrou aqui no YouTube com o nosso canal. Eu te convido a te inscrever aqui, tá bom? E também ativar as notificações para não perder nenhum vídeo, nenhuma live que a gente faz aqui, então tá sempre a par o nosso conteúdo. Também já te peço para tu deixar um like nesse vídeo, porque o like ele nos ajuda muito a crescer na plataforma. Então, assim, te peço para deixar esse like já agora no começo do vídeo. Qualquer dúvida que vocês tiverem, sugestões, críticas, enfim, tudo que vocês quiserem conversar aqui com a gente, a nossa caixinha de comentários, tá, pessoal? Ela é aberta, então vocês podem mandar pra gente ali que a gente responde todo mundo, beleza? E também fora aqui do nosso YouTube, a gente também tem um Instagram, @parametrizado. E lá a gente tem muito conteúdo extra e também é o nosso principal meio de comunicação com vocês aí do outro lado da tela, certo? Então é isso, vamos pro tutorial. Então bora lá, Rhino e Grasshopper aberto. E o seguinte, pessoal, o domo geodésico, ele tem toda uma matemática para a criação dele, tá? Tem todo um processo matemático e geométrico que nos faz criar o domo geodésico. Só que o seguinte, eu sempre falo da importância da gente conhecer plugins e como os plugins eles podem nos ajudar a cortar caminhos para a gente chegar num resultado. E é isso que a gente vai fazer hoje. Porque tem um plugin que ele faz um domo geodésico. Tá? Ele já faz a geometria pra gente do domo geodésico de primeira. Então a gente não tem que se preocupar com essa construção matemática. Mas eu encorajo vocês que se ao final do vídeo tu achar muito interessante, pesquisa mais sobre domo geodésicos. Tem diversos vídeos no YouTube que falam sobre todo o processo e tal, como é que funciona. Então, assim, a gente vai utilizar agora um plugin porque ele vai nos ajudar. A gente só quer chegar no resultado final aqui do domo. Mas se tu tem interesse em fazer todo essa questão da construção dele matemática, super te encorajo a ir atrás desse conteúdo. Beleza? Então olha só, a gente vai utilizar um plugin chamado Booleant. Eu vou botar o link aqui na descrição, tá bom? Vocês baixem, instalem aqui no Grasshopper e a gente vai pegar o componente que já faz isso, que se chama GG Geodomo. Esse aqui, ó. GG Geodomo. Ele vai fazer esse domo geodésico pra gente. Esse componente, unicamente. E o que ele pede? Ele tem uma série de inputs, a gente vai passar input a input. O primeiro é a origem desse nosso domo. Então, eu vou fazer o seguinte, ó. Essa origem, ele pede um ponto. Então, eu vou botar um ponto aqui no meu Rhino. E eu vou referenciar como um point aqui no meu Grasshopper. Botão direito, set um point. Trouxe pra cá. E liguei aqui no meu Geodomo. O próximo input é o raio, porque esse domo ele tem um raio, né? Porque ele é quase uma esfera e tal. Então, a gente tem que colocar aqui um valor de raio. Eu vou colocar um slider de 1 até 20. E a gente pode setar aqui esse nosso raio. E quando eu coloco, ó, ele já me cria um domo, um tipo de domo, porque tem diversos tipos de domos geodésicos, mas eu vou aumentar aqui, ó, o meu raio. Aí eu consigo ter, ó, um domo maior. Beleza, então esses aqui são os inputs básicos, mas agora a gente tem outros inputs que nos auxiliam na construção desse domo, e a gente tem variações e tal, que ele também inclui aqui dentro desse componente. Ah, uma coisinha que eu esqueci, bifocals, pronto, agora vai aparecer o nome em cima. Então tá, o próximo input é esse class, porque
o domo geométrico ele tem tipos de domos, de como surge essa construção dele. Então ele tem ó, icosaedro, octaedro e tetraedro. Agora ele está como icosaedro, o número 0. E o número 1 é o octaedro e o número 2 é o tetraedro. E a gente consegue variar então esse input a partir de números. Eu vou botar assim, ó, um slider de 0 até 2. E se eu pegar esse slider e botar aqui, eu consigo ó, variar o tipo do domo. Tá? Isso tem a ver com a construção dele e tal. Então a gente consegue variar aqui. Esse input ele vai fazer mais sentido depois, quando a gente já tiver um domo, digamos assim, mais estruturado. Depois a gente tem esse buck. E sinceramente, eu não faço ideia o que é esse buck, tá? Eu sei que ele é um toggle. Vou botar aqui, ó. Um toggle. E ó, se eu coloco como falso, tá? Ele faz essa minha forma que me parece agora um domo geodésico. Se eu coloco como true, ele faz essa outra forma aqui que parece uma bola de futebol, mas que também é um domo geodésico. Tá bom? Então assim, ó, eu também não sou o cara que eu conheço todos os componentes do universo ou todas as relações geométricas de formas que a gente pode ter. Então algumas coisas eu não sei. Eu vou na tentativa e erro. Ó. Se eu boto true, ele faz assim. Se eu boto false, ele faz assim. E o false, ele é um pouco mais próximo do objeto que a gente quer. Tá bom? Então eu vou deixar no false. Depois ele tem a frequência. E essa frequência é a frequência de subdivisões. Porque o que acontece? A gente tem lá um triângulo, tá? Que faz parte desse nosso domo. E depois ele começa a subdividir ele. Tá? E depois subdividir e subdividir. E a frequência ela representa isso. Então o que eu vou fazer? Ó, aqui na frequência é um número também. Ele tá como 3. Eu vou botar um outro slider de 1 até 3. E vamos testar. Ó. Vou botar 1. Então, ó, ele faz esses meus triângulos, mas a maneira que eu vou aumentando, ó, ele vai subdividindo esses meus triângulos. Vocês conseguem reparar aqui, ó? Ó, reparem nesse meu triângulo que a gente tem aqui, ó. Deixa eu tirar o grid, eu acho, pra nos auxiliar. Pronto. Ó, esse meu triângulo aqui, ó, se eu boto 2, agora ele subdivide. Eu boto 3, mais ainda. Então, isso aqui é a frequência de subdivisões. Quanto maior esse número, mais triângulos eu vou ter nesse nosso domo geodésico. A gente tem depois esse lines, e isso aqui é sobre o output desse nosso domo geodésico. Olha só, de output ele está nos dando polylines. E o que são essas polylines? São esses nossos triângulos aqui, ó. Cada triângulo ela tá como uma polyline. E aqui eu posso escolher, tu quer que ele vá como polyline ou como uma linha, um segmento de reta. E isso aqui é um booleano, então ó, é um true ou false. Vou botar um false e ele continua como polyline, porque o input já está como falso. Mas se eu botar true, agora isso aqui ó, são linhas únicas, são segmentos de retas aqui. É só uma opçãozinha e a gente vai utilizar, tá, esse polylines. Então eu vou deixar como falso e tá tudo certo. E por último a gente tem esse buck CL, que é esse buck class, que novamente, tá, eu também não sei do que se trata, tá? Alguma coisa me diz, alguma coisa soa na minha cabeça que tem a ver com o Buckminster Fuller, que foi o cara que primeiramente pensou sobre esses domos geodésicos e tal. Ó, esse cara aqui, ó, ele foi o primeiro cara que pensou sobre esses domos geodésicos e tal. Então eu acho que tem alguma coisa a ver com como ele faz esses domos e tal, um pouco desse processo, tá? Mas aqui a gente tem dois inputs. Se eu botar o botão direito aqui em cima, eu tenho one ou two. Se eu botar two, ele explode o meu negócio inteiro, tá? Então assim, ó, eu vou deixar como one, vamos deixar quieto, tá? Tem algumas coisas no Grasshopper que assim, a gente vai descobrir só daqui a um tempo o que é que funciona, tá? Mas como eu falei, alguma coisa na minha cabeça assim bate que tem a ver com aquele cara ali e tem a ver com talvez algum tipo de construção desses domos geodésicos. Então tá, fechou. Olha só, a gente tem aqui esse nosso domo geodésico, tá? Que é esse nosso círculo aqui. E aí agora ele me dá aqui, ó, os outputs, que são essas polylines, como eu tinha falado pra vocês, que são esses nossos triângulos aqui. Mas a gente vai ter que fazer algumas correções, tá? E essas aqui, nesse primeiro momento, eu vou fazer um pouco no olho, tá bom? Vai ser um pouquinho no olho, porque a ideia é a gente chegar nesse resultado aqui do domo, tá? De maneira fácil e simples e fazer esse clássico aqui da arquitetura e paramétrica. A gente pode fazer todo um processo para ele corrigir e tal, mas o que eu vou mostrar a seguir, mas sinceramente por agora vamos deixar assim. Olha só, tô aqui com o meu domo, a gente pode escolher qual que é o tipo do nosso domo, tá? E eu vou querer esse aqui, ó, tá bom? Esse aqui. Por que eu quero esse aqui, ó? Porque as minhas linhas, elas estão no chão. Essa minha linha de base. A gente tem a parte de cima e a parte de baixo, né? Como eu quero só a parte de cima, eu vou aproveitar, por quê? Porque eu quero, ó,
essa minha linha aqui. Tá bom? Já para marcar esse meu chão. Então eu vou escolher esse daqui. Mas fiquem à vontade, tá? Fiquem à vontade aí para escolher o tipo de domo que vocês querem criar. Talvez aumentar a frequência, ó, 3 ficou muito pouco, deixa eu botar até 5 e vamos ver o que ele vai me gerar. 3, 4, 5. Ó, ficou bom, ficou legal. Gostei. Agora com essas minhas polylines, a gente tem que fazer o seguinte. A gente tem aqui essas nossas polylines que estão abaixo do nosso plano, do nosso chão, e eu quero tirar elas. Eu não quero elas. Tá bom? Elas não servem pra mim. O que eu vou fazer? Vocês concordam comigo que essas polylines aqui embaixo, elas estão abaixo do Z? Digo, elas têm o Z negativo. A gente tem aqui o nosso Z0, que é o nosso plano, e tudo que tá aqui pra baixo ele tem Z negativo. Elas estão no campo, na coordenada, no quadrante, essa é a palavra certa, no quadrante que tem o Z negativo. Então o que eu quero fazer? Eu quero, assim, separar aquelas geometrias, aquelas polylines que tem o Z positivo e o Z negativo. Mas como é que eu vou calcular o Z se eu só tenho polylines? Eu posso criar um ponto de referência nelas e calcular esse nosso Z. Esse ponto de referência pode ser o ponto central. Então eu vou usar o Polygon Center. Se eu ligar esses meus polylines no Polygon Center, ó, ele me dá os pontos centrais dessa minha geometria. E aí agora, esses pontos, eles representam as minhas polylines. Agora eu quero calcular quais pontos que estão abaixo do nosso plano, que no caso tem o Z negativo. Para eu calcular o Z negativo, eu tenho que saber a coordenada. Então eu tenho que desconstruir o ponto. Ó, o output é ponto, eu vou desconstruir o ponto. Agora ele me dá os valores de x, y e z. Se eu der uma olhadinha em z, olha só, eu tenho vários valores e em algum momento ó, eles se tornam negativos. E a gente não quer esses negativos. Então eu tenho que testar quais valores são maiores do que zero ou menores do que zero. E eu consigo fazer isso com o larger than. O larger than, ele testa dois números, se o número é maior do que o outro ou não. E eu quero testar se eles são maiores do que zero. Esse valor aqui. Então eu vou botar esse meu painel com o número 0 no B. E esse meu Z aqui, ó, eu vou botar no A. Aí agora ele me dá o resultado. Então, por exemplo, ó, vamos lá, vamos achar o número negativo. Ó, esse aqui, ó, 44. A polyline que está na posição 44, o ponto dela de referência tem menos 0,88. 0,88 menos negativo é maior do que zero. Esse componente, ele nos traz o resultado. Não é maior do que zero. E aí ele nos traz essa lista, ó, calculando todos os números, do que é true, do que é falso, daquilo que é maior do que zero, do que não é maior do que zero. Agora é só questão da gente separar as minhas listas, daquilo que é maior, daquilo que não é maior. E eu vou usar o dispatch. A gente tem uma aula aqui no nosso canal sobre patterns e é muito importante vocês entenderem isso. Porque é agora que eu vou separar essa minha lista. Essa aqui são as minhas listas de polylines, que a gente está representando como um ponto. Essa é a minha lista. E qual que é o meu padrão? É esse meu padrão aqui, ó. Aí agora, se eu der uma olhadinha, eu vou pegar um curve, vou passar no A, eu tenho só aquilo que está em cima, e no B só aquilo que está embaixo. Vou botar aqui, ó, meu A. Eu vou dar um preview off nas coisas aqui atrás. Agora eu tenho o meu domo só na parte de cima. Aí o seguinte, ó, o que acontece? Se eu mudar a classe, ó, já dá um pequeno probleminha. Porque esses meus pontos aqui, ó, eles estão um pouco acima, mas a forma inteira não está abaixo. Certo? Então tem um certo ajuste aí pra galera que tá seguindo os outros domos fazer. Qual que é a minha sugestão? Se vocês forem fazer um outro tipo, ó, que não tem essa linha aqui de baixo, vocês não vão usar polylines. Cadê? Aqui, ó. Vocês vão usar linhas, então vocês vão ter que vir aqui, ó, e colocar true. Porque aí, ó, ele vai tirar aquelas linhas que estão abaixo de zero daquelas que não estão. Então, ó, ele calcula ali o ponto central, tá? E ele vai separar, ó, aquelas que estão em cima. E ele vai sobrar algumas porque aquele ponto zero, ele tá muito próximo do zero. E aí o Grasshopper meio que dá uma bugadinha por causa da tolerância do arquivo. Então, se vocês estão usando o outro que não deu pra fazer, ó, que ele ficou assim, vocês trocam para linhas e botem esse ponto de vocês, ó, um pouco para cima ou um pouco para baixo, ó, funcionou, tá bom? Então fica aí a correção pro pessoal que não tá usando o mesmo tipo de domo que eu.
certo? Então agora a gente tem esse domo. Agora é só a gente fazer um bonitão disso aqui tudo. Ó, a gente tem aqui, ó, deixa eu voltar. Tô com polylines, aqui no meu output eu tenho polylines. Eu posso pegar essas polylines e eu posso, por exemplo, fazer umas placas de fechamento. Vou usar aqui, ó, Boundary Surface. Fiz as placas de fechamento. Mas eu quero dar um passo a mais. Eu quero separar essas minhas placas de maneira aleatória. Eu quero que algumas estejam preenchidas e outras não. Por exemplo, algumas têm um fechamento opaco e outros não têm. Então eu tenho que separar essa minha lista aqui de polylines de maneira aleatória. E eu vou usar um componente do Lunchbox que me ajuda com isso. Que ele está aqui, ó, em Utilidades e Random Split List. Eu pego qualquer lista, eu passo aqui, e ele vai me separar, ó, de maneira aleatória essa minha lista em duas partes. Então aqui eu tenho alguns painéis, deixa eu tirar aqui o preview, ó. Eu tenho alguns painéis e aqui outros painéis. Então eu vou botar esses meus painéis aqui, ó, que são os preenchidos, e outros eu posso deixar aberto. E eu tenho outros dois inputs, como por exemplo o seed, que é para dar uma embaralhada nos valores, para ele gerar outros aleatórios, e também o valor split, que é entre 0 e 1. 0.5 ele divide igual o número de chapas, tá? Eles dividem aquela lista de maneira igual, 50-50. Aí vocês podem variar entre 0.1, 0.2, 0.9, enfim. Aqui tá legal, tá? Eu vou deixar dessa maneira. Então, ó, aqui, ó, de um lado eu tenho essas minhas chapas que estão preenchidas e outras que elas não vão estar preenchidas. Só que eu vou fazer assim, ó, eu vou também criar uma superfície aqui, ó, porque eu quero alterar isso no meu preview. Mas eu vou deixar isso aqui de lado por enquanto, porque a gente ainda não chegou no preview. Agora é a gente fazer a estrutura. E a estrutura eu também vou pegar essas minhas curvas aqui, ó. Só que eu vou dar um explode, porque eu quero pegar os segmentos delas. Ó, isso aqui é uma polyline. Eu vou passar pra cá e aí agora eu explodi minha polyline. Agora ele me traz aqui, ó, os meus segmentos. Ó, uma polyline que é um triângulo tem sempre 3 segmentos. E assim vai indo. Só que, nesse caso, ó, pra gente fazer a estrutura vai ter um problema, porque quando eu tenho esses meus dois triângulos aqui, ó, um do lado do outro, deixa eu desenhar aqui pra vocês, ó. Eu tenho este meu triângulo aqui e este meu triângulo aqui, vocês conseguem perceber, ó, que ele tem uma aresta que ele tá compartilhando, então ele vai ter uma aresta para esse triângulo e outra aresta para esse triângulo, e a gente vai ter uma duplicata, a gente vai ter duas linhas uma em cima da outra, então a gente tem que tirar essas linhas duplicadas. Eu vou dar um flatten aqui e eu vou usar aquele componente remove duplicate lines do Canguru. Todo mundo tem esse plugin aqui. Você tem um Rhino 7. Vou passar minhas linhas e olha só, ele entra 300 e agora ele me retornou 160, cortou pela metade. Isso aqui é bom, isso aqui é otimizar o nosso trabalho. Aí agora com esse meu duplicate lines eu vou usar um pipe. Vou passar um tubo. Aqui ó, pipe. Vou botar de 0 até 1.0, esse meu raio, que é o segundo valor. Tá bom? Ó, agora eu já tenho uma estrutura. Falta só uma coisa, né? Nessas estruturas aqui a gente tem que ter uma união aqui, um nó. E esse nó a gente extraiu aqui no vértice. Só que vai acontecer a mesma coisa, a gente vai ter duplicados, porque a gente está dividindo tanto a aresta quanto o vértice. Então o que a gente vai fazer? Ó, flatten, e a gente vai utilizar o remove duplicate points. Não, peraí. É Pull Duplicates. Aê, esse aqui, ó. Pull Duplicates. Que é do Grasshopper, esse aqui. O que ele pede? Ele pede meus pontos. Vou passar meus pontos pra cá. Com flatten, muito importante. E ó, entraram 400 pontos. Agora saíram 61. Puta que pariu. Ele cortou muito ponto. Muito ponto. Agora, nesses meus pontos, eu vou botar uma esfera. Sphere. Esse aqui, ó. O meu ponto base é o ponto de origem da minha esfera. Eu só vou agora colocar o raio. E agora, para ficar uma relação paramétrica, eu quero que o meu raio da esfera seja 2 vezes o raio do meu tubo. Então eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou usar um multiplication e vou multiplicar esse meu valor por 2. Agora pronto. Toda vez que eu tenho meu tubo, esse meu tamanho vai ser o dobro da minha esfera. E o seguinte, ó, se a esfera ficar muito pesada, usem o Mesh Sphere. Mesh Sphere. Esse aqui, ó, que faz uma esfera mesh. É mais rápido, tá? Vou até botar aqui, ó.
Pra gente ter todo junto. Agora, ó, eu mudo o tamanho do meu tubo, ó. A minha esfera vai estar sempre 2 vezes aquele meu tamanho. Por que 2 vezes? Porque, bom, não pode ser uma esfera do mesmo tamanho. Se eu botar uma esfera do mesmo tamanho, ó, não fica bom aquele encaixe. Tem que ser pelo menos 2 vezes aquele tamanho. Beleza, agora eu tenho tudo que eu preciso. Eu tenho aqui a estrutura e meus fechamentos. Vou dar um hide nisso, 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 nisso. Tá bom, agora a gente tem esse nosso domo geodésico. Vou botar um preview, ó, custom preview. Vou botar um preview nesses meus tubos aqui, ó. Aqui. Nessa minha... A esfera eu vou botar outro valor, na verdade. Vou botar outro preview. Nos meus tubos eu vou botar, sei lá, um cinza, talvez. Aqui no meu esfera eu vou botar um preto. Beleza. E nas minhas placas eu vou botar 2, ó. Uma eu vou querer que seja totalmente fechada. Vou botar um branco. E a outra, eu quero que ela seja um pouco translúcida. Então eu vou botar a minha mesma superfície aqui, mas agora eu vou mudar o meu alfa, que é a minha transparência. Pronto, agora ele está transparente. Vou selecionar tudo isso aqui, vou dar um hide. Aí, ó, a gente tem o nosso domo. Eu vou só fazer o seguinte, ó, botar a visão renderizada. Agora, ó, a gente tem esse nosso resultado aqui. E ficou o preview do ponto. Agora sim. E agora temos o nosso domo geodésico totalmente paramétrico. Se eu mudo o raio, ele muda tudo. Se eu mudar a classe, ele também muda. Ó, eu mudo aqui, ó, e ele vai alterando também. Eu posso mudar também essa opção aqui de buck, eu posso mudar a minha frequência, ó, menos subdividido, mais subdividido. E aí agora vocês podem fazer o projeto que vocês querem fazer desse domo geodésico aqui. Pessoal, então esse aqui é o vídeo de hoje, tá? Fizemos esse nosso projeto aqui desse domo geodésico, que é muito fácil, muito simples. E inclusive esse domo aqui, você deve estar se perguntando, tá, Léo, como é que eu faço para executar isso aqui agora? Vai ter um vídeo lá na Escola Parametrizado que eu vou ensinar como pegar um domo geodésico criado da mesma maneira, do mesmo vídeo que a gente fez aqui, e como é que a gente pode fazer uma documentação de todas as chapas, de todos os perfis, de todos os nós de conexão, de tudo, tá? Tudo vindo aqui do Grasshopper e tudo de maneira paramétrica, tá bom? Então eu super recomendo que se vocês têm interesse, querem aprender mais sobre design paramétrico, dê uma olhadinha na nossa Escola Parametrizado, o link vai estar aqui embaixo da descrição, tá bom? E onde a gente consegue ver mais esses assuntos com mais profundidade, tá? E também um pouco mais de detalhe, certo? Então é isso, espero que vocês tenham gostado até então. Sempre lembrando, pessoal, se inscrevam no canal, ative as notificações, deixe um like no vídeo se esse vídeo ele foi útil para ti. Qualquer comentário, qualquer dúvida, é só vocês comentarem aqui no na nossa caixinha de comentários. E também no nosso Instagram, @parametrizado, porque a gente tem muito conteúdo extra lá. Certo? Então, é isso. Vejo vocês na próxima. Até mais.